Olá, sejam muito bem-vindos a mais um devocional promovido pela Faculdade Luterana de Teologia, FLT. Quero saudar a cada um que nos acompanha com o lema dessa semana, que é um texto que se localiza no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Texto que nos diz, palavras de Jesus Cristo para nós: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nesses últimos domingos, estamos celebrando o tempo no calendário litúrgico da Páscoa. Páscoa onde Jesus Cristo realizou, como nós bem sabemos, o sacrifício vicário na cruz. Ressuscitou e subiu aos céus nesse meio tempo. Mas, como bem sabemos, e o texto que foi pregado no último devocional, foi tratado o tema do Paracletos, o conceito do Paracletos, que é atribuído ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nosso Auxiliador, nosso Ajudador. Jesus Cristo, aqui no capítulo 14, ele traz, um pouco depois, aliás, um pouquinho depois, alguns versículos depois do texto que nós lemos, ele promete a vinda do Paracletos, que ele deixaria o Espírito Santo, que é nada mais e nada menos do que a presença do próprio Cristo, para nos ajudar, para nos acompanhar, nos auxiliar, como uma mãe cuida de seu filho com sua própria vida, com tudo o que ela pode, com tudo que ela tem dentro de si. Ela cuida do seu filho com todo o amor e todo o carinho que ela pode dar. Sabemos bem que o amor de Deus é infinito por nós. E Jesus Cristo deixou o seu Espírito para que nós continuássemos recebendo esse cuidado, para que nós não ficássemos órfãos, como diz o texto. E Jesus Cristo, ele não subiu para permanecer lá nos céus. Ele um dia voltará. Voltará para buscar a sua igreja e para que nós possamos viver esse amor e essa vida eterna com Cristo para todo sempre. Convido a comunidade para que nós tenhamos um momento de oração. Pai querido, Pai amado, obrigado pelo Teu Espírito que o Senhor deixou para nós, para que nós não ficássemos sozinhos, para que nós pudéssemos continuar a nossa vida, pudéssemos viver a nossa vida, sendo sempre cuidados por Ti. Pai querido, peço que o Senhor possa estar manifestando a sua presença para todos aqueles que se sentem abandonados, que se sentem desamparados, que se sentem órfãos, como órfãos, sem pai, sem mãe, sem alguém para cuidar. Aqueles que vivem isso de forma concreta ou que se sentem dessa forma, que a Tua presença possa se manifestar na vida de cada um deles. Peço que o Senhor possa estar perdoando nossos pecados, que nós cometemos em ações, em palavras, em pensamentos, e muitas vezes nos afastam de Ti. Muitas vezes nós abandonamos a Ti nessas atitudes. Diariamente nós erramos. Que a Tua presença, que o Teu amor, a Tua misericórdia possa nos alcançar, para que nós não fiquemos órfãos por conta do pecado. Não fiquemos abandonados, não permaneçamos nesse abandono, nesse afastamento da Tua presença. Peço que o Senhor abençoe a prédica que será pregada logo após, para que a Tua palavra possa estar gerando vida em cada um que estiver ouvindo neste momento. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido a comunidade para que, em preparação para a pregação, possamos ouvir um hino
e logo após, então, nós ouviremos a pregação. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Uma pecadora caída, derramos dos pés minha vida, minhas lágrimas no meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Que bom que temos a oportunidade de termos este encontro virtual, onde Deus quer nos falar, onde Deus quer nos abençoar. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração. Nessas últimas semanas, a nossa família ela tem experimentado dias assim, eu diria, um tanto quanto alvoroçados. A gente está vivendo dias de expectativa, especialmente eu e minhas irmãs. E esse alvoroço ele se deve ao fato de que meus pais eles tomaram uma decisão muito importante. Eles decidiram que iriam colocar em ordem, em dia, aquele patrimônio que eles têm e encaminhar isso como herança aos seus filhos. Então, meus pais, já com uma certa idade, tomaram essa decisão de reunir tudo que eles possuem e dar um encaminhamento legal, de modo a facilitar o dia em que talvez eles não estiverem mais entre nós, facilitar os trâmites de uma herança. Então eles estão trabalhando sobre isso, sobre o seu testamento, sobre o legado. E você pode imaginar como isso gera expectativas, como isso gera também um pouco de ansiedade entre os filhos. Então a gente se pergunta como é que vai ser isso, quanto cada filho vai receber, quando é que a gente recebe a herança, essas coisas assim, pelo menos a gente conversa sobre isso. Duas coisas têm me chamado muito a atenção nesse processo dos meus pais de colocarem essa questão da herança em dia. Primeiro, me chamou muito a atenção a disposição deles e a sensibilidade para ouvirem, para quererem escutar também eventual opinião dos filhos a respeito. Segunda coisa que me chamou muita atenção, quanto zelo e quanto empenho, quanto trabalho em buscar a melhor solução, aquilo que melhor favoreça tanto aquilo que eles gostariam de deixar como herança, quanto também em relação aos trâmites burocráticos que ali estão envolvidos. Então nós estamos vivendo esses dias de alegria, de expectativa futura. Que bom! Como é bom quando a gente tem os pais que encaminham. Eu quero convidar você hoje
a prestar muita atenção naquilo que nós vamos ouvir e compartilhar, porque hoje a palavra do Senhor, ela trata sobre a nossa herança. Sobre a minha herança, mas não só essa dos meus pais, sobre a sua herança. E na realidade, o texto bíblico hoje ele diz respeito ao testamento que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou para mim e para você. Qual o legado? Que herança, que testamento é esse que o Senhor Jesus deixou para mim e para você? Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. E eu quero ler conosco os primeiros versículos desse capítulo. João, capítulo 17, nós encontramos as seguintes palavras, é Jesus falando e ele diz: depois dessas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles já eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles o aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Em uma oração, em uma prece, nós encontramos o legado de Jesus para mim e para você. Nesta oração que eu acabei de ler, nessa conversa que Jesus tem com o seu Pai Celestial, ali ele dá expressão aos seus, entre aspas, últimos desejos, ao seu testamento, a gente poderia dizer. Quanto amor, quanta sensibilidade, quanto cuidado eu percebo aqui nas palavras de Jesus. O que Jesus diz a teu e a meu respeito? O que é que Jesus deseja? O que é que eu posso esperar? Que expectativa pode se criar para mim e para ti? Quais são perspectivas para o nosso futuro? Antes de responder essa pergunta propriamente dita, eu quero ainda ajudar para que a gente entenda um pouco o contexto, em que momento da sua vida Jesus está fazendo esta oração e, por assim dizer, expressando o seu testamento. O ambiente no qual Jesus se encontra é o ambiente da Páscoa, a última Páscoa que Jesus celebra com os seus discípulos. E não faz tanto tempo que Judas, o Iscariotes, acabou de levantar-se e retirou-se do ambiente daquela sala onde Jesus e seus discípulos se encontravam para celebrar a Páscoa. E nesse momento Jesus começa a se despedir dos seus discípulos. E ele também expressa aquilo que ele ainda tem a dizer.
Essas últimas palavras de Jesus soam como um legado. E Jesus vai falar de um novo mandamento que ele dá: amem-se uns aos outros, como também eu tenho amado a vocês. Jesus vai falar de um conselheiro que o Pai irá enviar, e o conselheiro irá lembrar e ensinar todas as palavras que Jesus tinha dito. E também nesse contexto Jesus fala que no mundo os discípulos passariam por aflições, mas que eles deveriam ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E nesse mesmo contexto nós encontramos essa oração aqui do capítulo 17 do Evangelho de João, também conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Jesus é o nosso representante diante de Deus Pai. E se você ler todo o capítulo 17, você vai perceber que nos primeiros versos, no 1 ao 8, Jesus ora por si. No segundo bloco, nos versos 9 a 19, Jesus ora especificamente pelos discípulos. E nos versos finais, 20 a 26, Jesus ora por mim e por você, especificamente. Qual é o conteúdo da oração de Jesus? O que ele expressa? O que ele deixa como legado, como desejo, como testamento para mim, para você, para nós? O que é que Jesus, nessa oração, diz ao seu Pai, em um momento até bastante sensível e crítico, como nós acabamos de ver? O que é que move Jesus? Quais são os seus anseios? O que é que está em jogo? Acompanhe comigo o texto. Eu quero fazer 5 destaques que me chamam a atenção e que aqui expressam esse legado e esse testamento de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui, nessa oração de Jesus, há uma mudança de perspectiva. Acompanhe comigo o primeiro versículo. Ele começa dizendo: depois destas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. Pode até parecer pouca coisa, mas para mim isso aqui é significativo. Jesus, ele olha para o céu e ora. Antes da sua oração, Jesus tinha como foco os próprios discípulos. Tinha como foco o seu próprio ministério. Mas agora ele tira o olhar dos discípulos e do seu ministério, do mundo, por assim dizer, e ele foca no Pai. Ele foca no céu. Ele olha então a vida e olha aqui o seu ministério na perspectiva da eternidade. Isso Jesus aprendeu ao longo da sua vida. Isso é uma característica da espiritualidade de Jesus. Ele é alguém que sempre de novo aprendeu a olhar a vida, o seu ministério, na perspectiva do Pai, na perspectiva da eternidade. Pessoalmente, para mim, isso é revolucionário. E você já se deu conta uma vez o quanto muda a nossa vida? O quanto mudam as circunstâncias e o jeito de a gente encarar a vida quando a gente se dá conta e quando a gente começa a olhar uma vez sob uma nova perspectiva, sob a perspectiva da eternidade. Nas últimas semanas aqui na FLT, eu tenho trabalhado com os estudantes na aula de pregação, na aula de homilética, a biografia de José. E me surpreende muito os altos e baixos da vida de José, né? Primeiro aquele garoto mimado, depois odiado pelos seus irmãos, enviado para morrer, por assim dizer, né? Os seus irmãos o vendem como um escravo, dão ele por morto diante do pai. Mais tarde a fome, e a família toda vai para o Egito, onde está José, e José reconhece os seus irmãos quando eles vêm comprar comida. Enfim, você conhece um pouco a história. E aí a gente lê lá no capítulo 50, no último capítulo do livro de Gênesis, como termina essa história. E ali nos versículos 19 a 21, o próprio José vai dizer assim: não tenham medo, ele diz isso aos seus irmãos e à sua família, não tenham medo,
Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Sabem, queridos, o José tinha todos os motivos para odiar e querer se vingar dos seus irmãos. Mas ele viu todos aqueles episódios da sua vida numa retrospectiva à luz da eternidade, à luz de um olhar diferenciado. O que fez com que ele pudesse perceber que por trás dos altos e baixos não estava outra coisa senão a própria manifestação da graça e do cuidado de Deus. Também a minha vida, também a sua vida, ela é percebida e conhecida por Jesus Cristo. E também eu e você podemos colocar a nossa vida na perspectiva da eternidade. É verdade. Algumas vezes na nossa vida nós fazemos a experiência de termos que vivenciar ou experimentar um Deus abscôndido, como dizia o nosso reformador Martim Lutero. Um Deus que está escondido, nós não o reconhecemos, nós não o percebemos em meio às circunstâncias da nossa vida. É como se ele estivesse ausente. Mas em meio à abscondidade de Deus, as palavras não temas. Um convite a uma confiança e a uma entrega. É isso que Jesus diz aos seus discípulos no contexto do nosso texto. Não tenham medo. Então esse é o primeiro aspecto. Na oração de Jesus, ele recebe uma nova perspectiva, um novo olhar. Ele olha a vida na perspectiva da eternidade. Segunda coisa que me chama a atenção na oração de Jesus é que ele distingue o tempo de Deus. Convido você mais uma vez a olhar comigo. Ainda no primeiro versículo, quando ele começa a sua oração propriamente dita, ele começa com as palavras: Pai, chegou a hora. Também para essa expressão eu gostaria de dar um destaque. Pai, chegou a hora. Quando o evangelista João escreve dessa maneira, ele sempre está querendo caracterizar, ele está querendo denotar, ele está querendo mostrar que um certo tempo ou uma certa etapa, ela chega a uma conclusão. Algo está completo. A gente fala, a partir do grego, de que trata-se de um kairos de Deus, de um tempo oportuno, de uma ocasião especial. Que etapa é essa que está alcançando a sua plenitude, que está se completando? Qual é o kairos? Qual é a oportunidade que aqui se apresenta? Para o que o relógio de Deus, aponta? Chegou a hora, disse Jesus, chegou a hora de Jesus entregar a sua vida e morrer numa cruz. Você pode ler isso no capítulo 12, verso 27. É também chegada a hora de Jesus deixar o mundo e ir para o Pai. Você pode ler isso no capítulo 13, verso 1. A hora que chegou não indica apenas ou não aponta apenas para o sofrimento e a morte de Jesus. Interessante. Aponta também para a glorificação de Jesus. Mas tem um detalhe que eu ainda gostaria que você prestasse atenção. A glorificação de Jesus, ela não se dá no evento da ressurreição, como a gente poderia imaginar, mas exatamente e precisamente na sua morte. Leia 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. É ali, na cruz, onde a glória, a dunamis, o poder de Deus se manifesta. Então, nessa oração de Jesus, nessa oração sacerdotal, Jesus ele distingue o tempo. Ele percebe o tempo de Deus, a oportunidade, o kairos, as portas que Deus está abrindo. E isso é consolo para mim e para você. Porque eu, à luz desse fato, posso saber que a tua vida, que a minha vida,
A nossa vida não é fruto do acaso, mas a nossa vida ela está envolta, ela está embrulhada pela história de Deus para conosco. Para todas as coisas, Deus tem o seu tempo certo. E por isso que a palavra também te convida para que você tenha perseverança, para que você tenha perseverança, perseverança para que você tenha paciência e para que você tenha sensibilidade para discernir e perceber o agir de Deus entre nós. Onde estão as portas abertas? Também na tua vida, na minha vida. Quais são as oportunidades? O que é que Deus está fazendo ou o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida e através da nossa vida? Mas também na vida da sua família. E nós poderíamos ampliar o que Deus está querendo fazer na nossa comunidade, ou também na nossa cidade ou em nosso país. Você já se perguntou? Terceiro aspecto que me chama a atenção na oração de Jesus. Nós vimos a oração de Jesus, Jesus adquire uma nova perspectiva, a perspectiva da eternidade. A oração de Jesus, ela distingue o tempo de Deus, o kairos de Deus, as oportunidades, as portas abertas. E como terceiro, a oração, na oração de Jesus, a gente também percebe que Jesus, ele busca a glória do Pai. Mais uma vez aqui, verso 1 e 2, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho. Talvez você vai me questionar agora e perguntar, você não acabou de falar, professor, que Jesus busca a glória do Pai? Mas aqui no versículo ele diz e pede que ele seja glorificado. Como assim? É a glória do Pai ou é a glória do próprio Filho? Se você ler um pouco mais adiante a próxima frase, Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Perceba que a finalidade última aqui de Jesus, ao pedir que Deus glorifique a Jesus, o próprio Filho, mas em última análise Jesus não busca a glória para si, mas ele deseja e quer a glória do Pai. Aliás, esse tema da glória é tema aqui desse nosso texto, porque 6 vezes aqui nessa perícope, nesse texto, é mencionada a palavra glória, glorificação. A pergunta é, como é que o nome de Deus é glorificado? Ou talvez a gente poderia perguntar, como é que foi que Jesus glorificou o nome do Pai? E aqui 2 coisas breves. Jesus glorificou o Pai, primeiro, revelando o Pai àqueles que lhe foram confiados pelo Pai. Você pode ler isso no verso 6. E em segundo lugar, Jesus glorifica o Pai na medida em que ele transmite as palavras do Pai aos que Deus tinha confiado a ele. Você pode ler isso no verso 8. 2 coisas então. Jesus, ele mostra, ele revela e ele também ensina, ele transmite as palavras do Pai. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de Moisés. Lá no episódio da sarça ardente. Ele quer ver Deus. Ele quer saber quem Deus é. Esse Deus que o está enviando, né, ao faraó para libertar o povo do Egito. Ele quer saber quem és tu, Senhor. E naquela ocasião a resposta de Deus foi, eu sou quem eu sou. Portanto, Deus simplesmente diz, eu sou aquele que está sendo. E essa sempre é uma pergunta que o ser humano carrega. Quem é Deus? Como eu reconheço Deus? Como é que eu percebo Deus? Como eu vejo a face de Deus? E essa resposta, ou essa pergunta melhor, ela é definitivamente respondida na pessoa de Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você vê o rosto de Deus. Então, a palavra hoje, ela também convida a você e a mim para que você creia em Jesus, que você creia em Deus, assim como nós lemos lá no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 12, mas a todos que o receberam e a todos os que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, o convite que aqui se expressa é o convite para que você creia e para que você também invoque, chame, clame pelo nome do Senhor, como você pode ler e acompanhar também no capítulo 14 de João, verso 13 a 14. Que beleza! Que a palavra aqui nos dá essa perspectiva de podermos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é reconhecer que Jesus é o Cristo. E quando eu olho para Jesus, eu vejo quem Deus mesmo é. Eu vejo o rosto de Deus. Quarta resposta, o que me chama a atenção e o que se destaca na oração? Qual é o legado de Jesus na sua oração? E na sua oração me chama a atenção que também vida eterna, ela é mediada. Leia comigo os versos 2 e 3 aqui, quando Jesus ou o evangelista diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para mim foi muito surpreendente ler, ouvir, perceber na oração de Jesus, que essa oração de Jesus tem como objetivo último, como intenção última, a vida eterna. Esse é o desejo, esse é o legado, esse é o propósito. E vida eterna aqui não é um objeto, não é uma coisa, né? Mas é conhecer e reconhecer o Pai e também o Filho. Mas não no sentido assim de apenas uma gnose, apenas um conhecimento intelectual, filosófico. Não, não, não. Aqui conhecer implica em ser abrangido, implica em ser envolvido pelo próprio Senhor. Em última análise, é um convite a um relacionamento vivo e pessoal com esse Senhor. Nas palavras do próprio evangelista João, no capítulo 15, Jesus fala da imagem, da metáfora da videira. É como um ramo que permanece ligado na videira e por isso produz muitos frutos. Assim somos eu e você, convidados a viver nesse relacionamento vivo e autêntico com o nosso Senhor. Isso é a expressão da vida eterna. E eu termino. Na sua oração, Jesus também aponta para a graciosidade e para o amor de Deus Pai. Leia comigo os versos 6 a 8. Jesus diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. E tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram o fato que vim de ti e creram que tu me enviaste. Pessoas que o Pai deu ao Filho, é disso que tratam aqui esses versos. E eu me fiz a pergunta, quem são essas pessoas? Seriam por acaso pessoas seletas, um grupo exclusivo? A mim me parece que são pessoas que reconhecem que elas devem tudo a Deus. Pessoas que reconhecem que também a fé é dádiva de Deus. Reconhecem que foram atraídas para junto de Deus, que foram chamadas pelo Senhor. E se você é uma pessoa que foi batizada em nome do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então também você ali no batismo experimentou esse chamado de Deus, esse convite de Deus. Deus é a pessoa ativa. E eu e você, como pessoas batizadas, nós somos as pessoas que experimentamos, somos envolvidos pelo convite e pela graça e pela fé. Pertencer, poder crer,
Isso é graça de Deus. E, portanto, o texto bíblico hoje convida a você e a mim a vivermos pela fé. Aquele que faz o início na nossa vida, faz também o final. E eu leio a promessa que nós encontramos ainda no verso 11, quando Jesus diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como também nós somos um. No início eu fiz a pergunta: o que diz o testemunho de Jesus? O que diz o legado de Jesus? O que diz o testamento de Jesus? Qual é a nossa herança? O que é que Jesus deixa para nós? E isso nós encontramos expresso em uma oração que Jesus faz ao Pai. E nessa oração, em primeiro lugar, nós percebemos que o legado, o testamento, a herança de Jesus para conosco é o convite para não termos medo. Porque, a despeito de um Deus abscôndido, um Deus que nem sempre a gente compreende e entende tudo, nós podemos confiar e nos entregar a Ele. Por quê? Porque a partir da eternidade nós adquirimos um novo olhar, uma nova perspectiva. Nós podemos ver a vida de um jeito diferente, na perspectiva de Deus. Qual é o legado de Jesus? Qual é o testamento de Jesus? Segundo, que a vida não é fruto do acaso, mas para todas as coisas Deus tem um tempo certo. E por isso, persevere, tenha paciência, aguarde com sensibilidade, discirna nas oportunidades. Qual é o testamento que diz o testamento de Jesus? Ele faz um convite para crermos e invocarmos o nome de Jesus. Porque Jesus glorificou o Pai, revelando o rosto de Deus e nos dando a conhecer as palavras do Pai. Por isso, olhe para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você vê o rosto do próprio Pai. O que diz o testamento de Jesus? Ele nos diz que o objetivo último de todas as coisas é que você e eu tenhamos a vida eterna. E o convite para a vida eterna é um convite para um relacionamento. O objetivo de Jesus não é que eu e você sejamos apenas espectadores de sua paixão e morte, mas o seu desejo é nos envolver. Ao redor da cruz de Jesus havia muitos espectadores. Os soldados, os peregrinos que estavam em Jerusalém por ocasião da Páscoa, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, a gente poderia mencionar muitos. O que todos eles têm em comum? Eles estavam distantes. Para eles, o evento de Jesus era apenas um mero espetáculo. Também hoje, na nossa vida, no mundo, nas nossas comunidades, há muitos espectadores. Eles até veem o que Jesus passou e o que aconteceu com Jesus. Elas talvez até tenham um interesse genuíno, um interesse histórico em conhecer os detalhes da história de Jesus. Admiram a firmeza e a perseverança com que Jesus viveu os seus dias e como ele era uma pessoa comprometida com as suas palavras, com o que ensinou. Outras até têm pena de Jesus, compaixão de Jesus, afinal ele sofre uma morte violenta e injusta, é vítima do sistema. Queridos, todas essas perspectivas, elas são corretas e importantes, elas são válidas, mas são insuficientes. Porque em todas elas você e eu continuamos como espectador. E o propósito de Deus é que eu conheça quem eu sou e que eu conheça quem Jesus mesmo é. Isso é mais do que tomar ciência. Isso é reconhecer o veredito de Deus sobre a minha vida. E eu sou declarado culpado. Mas é também reconhecer a absolvição de Deus na cruz
de Jesus. E pela fé, então, eu digo sim a esse Jesus que se deu por mim. Sempre ir lá onde há esse reconhecimento, ali acontece uma transformação na nossa vida. Sempre ir lá onde há esse reconhecimento, ali Deus me concede a sua comunhão. Sempre lá e onde se acontece esse reconhecimento, ali a comunhão é inabalável. Nas palavras de Romanos capítulo 8, 28, quem nos separará do amor de Deus? Nem mesmo a morte é capaz de romper esse laço. Essa é a vida eterna, na presença de Deus. É comunhão com o Deus Trino. Onde há esse conhecimento e reconhecimento de Deus, ali Deus alcança o seu propósito em e também com a minha vida. Ali a obra de Jesus, a sua paixão e a sua cruz frutificam para a honra e glória de Deus. Amém. Quero terminar orando com você. Senhor Jesus Cristo, Tu vieste ao nosso encontro. E vieste ao nosso encontro porque nos amas. Tu assumiste um caminho de sofrimento e cruz, andaste este caminho para que nós pudéssemos encontrar o Pai. Ajuda-nos a compreender corretamente a Tua paixão e morte. Ajuda-nos a perceber a Tua glória revelada na cruz e a compreender o mistério de Teu amor. Senhor, intercedemos por todos aqueles que têm dificuldade para compreender o Teu agir. Lembramos das pessoas que passam por situações difíceis e às vezes incompreensíveis. Ajude-as para que possam reconhecer na Tua cruz o Teu amor. Lembramos, Senhor, de todos aqueles que vivem com incertezas em seus corações. Permita que encontrem junto à cruz um firme fundamento para a sua fé. Fundamento que os sustente em meio a todas as dúvidas insolúveis. E rogamos e intercedemos por todos os que sucumbem debaixo de sua culpa. Mostra-lhes, Senhor, o que Tu fizeste por elas e permita que possam fazer um novo início contigo, que possam recomeçar. Senhor, deixa que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho ressoe em nossos corações nesta semana. E que também em nossa cidade e em nosso país possa ressoar o Evangelho para que pessoas se voltem a Ti e encontrem em Ti a vida. Senhor, Tu mesmo sofreste e por isso Tu tens um coração que se compadece de todos os que sofrem. Concede a Tua presença aos doentes, aos que estão enlutados, aos que vivem solitários, aos que não veem mais uma saída e aos que não sabem o que inventar com a sua própria vida. Deixa, Senhor, deixa-nos viver essa semana como pessoas que reconhecem o evento da cruz e o convite que dela emana. Queremos permanecer contigo, Senhor, e como pessoas que Te reconhecem e que em Ti encontram a vida eterna. Amém. O Evangelho de João, no próprio capítulo 14, no versículo 23, nos diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Que essa pregação que foi proferida agora há pouco possa nos animar a guardar a palavra de Deus em nosso coração, para que a presença dele habite permanentemente em nós. Bendito é todo aquele que ouve essas palavras e guarda no seu coração. Recebamos a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Vão na paz de Cristo e sirvam ao Senhor com alegria. Amém.